Vamos chegando, é isso aí, já é dia da gente fazer nossa live, né? Pô, muito bem. E você me acompanha então agora, né? Que a gente vai falar sobre um papo sério aqui. E é difícil a gente ouvir falar a respeito disso, né? Porque quando a gente fala de afetividade, né? E aqui hoje o papo é afetividade masculina, né? Sou até um pouco estranho, né? Estranho não porque ela não exista, né? Eu já acabei até respondendo uma pergunta aqui, né? Se ela existe ou não, né? Então ela existe sim. Mas eu fiz essa pergunta, né? A afetividade masculina e autoestima, elas andam juntas? Existe afetividade masculina? O que é isso, né? Então, quando a gente fala de afeto, de fato, na parte masculina, pelo menos de um tempo para cá, a gente tem ouvido falar um pouco mais, né, de sensibilidade masculina. Mas há um tempo atrás, até na minha geração, né, a pessoa que falava de afetividade falava: o que é isso, hein? Afetividade? Você é meio estranho, hein? Você é meio afeminado. Esse negócio de afetividade, homem tem que ser meio bruto, meio machão, né? E é nesse sentido que fica meio incomum, né, esse papo, porque a gente não aprendeu a conversar a respeito da afetividade masculina. E como a gente tem aí, né, vários conversa, né, a cada mês sobre alguma coisa do universo, né, do universo daquele mês, né, de um tempo para cá também tá havendo isso, né, a mobilização, graças a Deus aí, Outubro Rosa, Novembro Azul, e agora, saindo do mês de novembro, eu também escolhi esse tema para desenvolver aqui com vocês, né? Então, fiquem à vontade aí para fazer perguntas em qualquer momento. Se você não pôde assistir essa live aí, né, ao vivo aqui com a gente, ela fica gravada também no IGTV, depois você pode se comunicar com a gente. Mas vamos lá. A questão da afetividade masculina, né? Ela existe ou não? O que é afetividade masculina? E para que ela serviria, né? O que é isso? Né? Para que ela serviria? E como ela vai incidir aí na prática do indivíduo? Bom, a afetividade, como a gente já diz, né, é a capacidade de afetar o seu ambiente, né? A afetividade é tudo que afeta a gente, né? Afetar, atingir, né? Ou de uma forma mais positiva ou menos positiva, ou muito negativa, não sei, né? Como é que você tem afetado o seu ambiente? Você já parou para pensar nisso? Hein? Não sei se você está assistindo aí. É difícil fazer uma palestra para homens, né? Porque, principalmente, né, a negação do homem, né, do lado afetivo dele, né? Vou começar falando da negação da parte afetiva. O homem fala que ele não precisa, né, dessas coisas. Ele, por exemplo, é um cara que entende de tudo. Ele não precisa, por exemplo, de terapia. A mulher que é complicada, que esse monte de terapia. A mulher é que ele tem a cabeça, ele tem a cuca fresca. Ele está resolvido com isso, ele é maduro. E quem precisa disso é quem está muito desequilibrado, imagina, é coisa de louco, né? E vocês que são desequilibrados, que são muito mimimi, que precisam disso, né? E esse o papo era esse, há um tempo atrás, tá? E eu vejo que não é bem assim, né? A negação ela pode acontecer num primeiro instante, mas logo depois, quando, olha, a água, a necessidade faz o sapo pular, né? Você já entendeu? Quando a água bate lá atrás, né? Bate na bunda, né? A pessoa aprende a pular. Então, aí quando essa pessoa tem um quadro de pânico, de depressão, ou até mesmo de incômodo, né? Terminou um relacionamento, foi despedido de algum emprego, né? Aí procura, né? Aí não é mimimi, aí a coisa é séria. Puxa, doutor, quantas vezes eu ouvi isso aqui, né? Ô, doutor Mário, que a gente trabalha com metafísica aqui no Método Saba, e para mim é um assunto que, independente, né, de ser o fisioterapeuta ou qualquer pessoa que lide, qualquer profissional que lide com o universo, né, do seu paciente, em qualquer uma das especialidades médicas, ele precisa entender,
né, de alguma questão, né, que vá além do físico, né, seja o fisioterapeuta, nossa, tem muitos recursos, né, enquanto eu estou lidando ali com o ombro, braço, cotovelo, cabeça, pescoço, olha, tem significados pontuais, né, de cada uma dessas áreas, e para mim o profissional perde muito por não saber, né, mas eu vejo muito esse papo aqui, né, nossa, doutor, aconteceu uma coisa aqui e realmente eu tô precisando. Eu achei que fosse uma frescura isso, sabe? Mas eu tô precisando lidar. O que quer dizer? Geralmente, né, o homem quando vem aqui, ele vem falar de trabalho, de coisas mais assertivas, porque a energia do homem é mais assertiva. Geralmente o homem vai sobre essa, né, vai a palestras que fala, né, sobre essa assertividade do homem, o desempenho profissional. E geralmente quando ele vem aqui, ele quer saber um pouco mais de profissão e tudo. Mas quando o homem vem aqui falar de afetividade ou de relacionamento afetivo, ele leva um baile. Não, vou repetir, ele leva um baile. Por quê? Porque não tem um mínimo de afetividade, de afetividade no seu ambiente, né? Então, às vezes não sabe como transformar exatamente o seu ambiente num aspecto um pouco mais sutil, vamos dizer assim, né? Esse papo é um pouco mais da mulher, né? Ou a mulher tem uma intuição maior, uma sensibilidade, depende da mulher também, né? Tem mulher que não tem muito, não, que é, né, meio ogra, porque geralmente o homem é mais ogro, né? Ele tem homens não, que tem, fora o artista, né? O artista ele tem, por isso que é interessante a gente começar a abordar esse papo aí também e perceber, né, o quanto de intuição, de arte você coloca na sua vida, né? Tinha até uma historinha ali daquele sábio chinês, em que um homem procurou o sábio e disse, olha, sábio, eu tô com um problemão aí, você me ajuda a entender esse problema? Eu achei que eu era forte, eu era sempre me achei muito forte, mas tem problemas aqui que eu não estou conseguindo lidar. E eram problemas de ordem afetiva, né? Então o sábio colocou ali, né? Ele falou, olha, eu vou te colocar aqui uma situação. E, na verdade, ele fez ali um experimento com 3 ingredientes, né? E os 3 ingredientes precisariam passar por uma mesma prova, né? E a prova era uma água fervendo. Então ele colocou 3 ingredientes, um de cada vez, para que ele fosse vendo, né? O que aconteceria, a transformação. E nisso ele ensinou uma grande lição, né? Enfim, o primeiro ingrediente era a cenoura. Então ele deixou a cenoura, né, rígida, forte ali, na água fervente. E depois de meia hora na panela de pressão, na água fervendo, ela sai toda mole, né? Perdeu todo o aspecto de rigidez, de dureza. O ovo, né, que também tem uma casca forte, né, mas ele tem o conteúdo dele dentro ali todo viscoso, né? Quando foi colocado à prova, também, né, você consegue tirar aquela casca, por dentro ele fica rígido, fica duro, né? E quando ele colocou, o segundo ingrediente então foi o ovo, e o terceiro ingrediente foram umas folhas secas. E essas folhas secas, quando ele coloca, né, depois de meia hora, ele tem um chá, né, ali. E o sábio falou, você viu o que você tirou de lição daí? Né? Ele falou, não sei, né, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso tudo? Então a cenoura que era rígida e forte saiu mole. O ovo que era frágil também passou por uma situação de fragilidade, de dificuldade, que foi a água fervente, e saiu rígido, duro, né? Mas também sem muito o que fazer, né? Ele não deixou nada no ambiente, na água fervente. E o chá, né, foi o único que, as folhas secas, né, foram as únicas que extraíram o melhor de si diante da dificuldade, elas deram o melhor delas e transformaram o seu ambiente, né? Então, ele fala, poxa, como você está transformando o seu ambiente? Será que você está dando o seu melhor e está fazendo com que, né, o gosto, o sabor, o aroma ali no seu ambiente de trabalho, né,
esteja melhor, e isso dá pano para manga, né, gente? E você, como é que tem transformado o seu ambiente? Né? Quando você vai resolver um problema, você extrai de você o seu melhor, você coloca ali o extrato, né, o substrato seu, para fazer aquele ambiente estar melhor, né? Se as pessoas se entenderem melhor, você está se fazendo compreender, né? Não estou querendo dizer para você oferecer chá para todo mundo, hein, gente? Não é nada disso, foi só uma metáfora, tá? Então, tomara que você tenha entendido, tá? Então, assim, a sensibilidade, né? Ela também tem a ver com educação, né? Com percepções. E aí eu pergunto, né? A pessoa, porque ela é sensível, porque ela é educada, isso quer dizer uma menor masculinidade? Se você é educado, né? A educação ela é afetiva, né? Por quê? Porque a educação faz você atuar com ternura, né? No ambiente que você está. Então, a pessoa bem colocada, que leva, né? A pessoa que é educada, ela leva o ambiente, o que ela quer do ambiente, né? E ela leva o ambiente como ela quer, né? Se você é sempre bruto, sempre fala de guerra, de dureza, de machismo, o que será que você está levando do ambiente, né? O que você está fazendo ali no ambiente, né? Fora que você vai começar a se relacionar com pessoas e essas pessoas vão começar a trocar esse mesmo tipo de relação com você, né? De guerra, de dureza, o homem tem que ser o machão, não chora, não tem medo de nada, né? Isso é uma mentira muito grande, né, gente? Homem que é homem de verdade sabe disso. Que se você sente medo, se você sente angústia em algumas vezes, isso é normal, né? Agora, sentir medo o tempo todo também, né? Pera lá. Né, vamos estabelecer aí o bom, vamos aprender então com isso, né? Se eu senti medo, né? O que eu senti medo, em que situação, o que aconteceu, né, nessa situação para que ela me fizesse sentir, né, esse receio, esse medo. Bom, enfim, você só vai levar do ambiente aquilo que está na sua frequência, tá? E você não precisa deixar de ser original, né? De ter caráter por isso, né? Você pode ser mais refinado, mais intuitivo, mais artístico, né? Para levar aí outras situações, né? Ganhar outras situações na vida, né? A gente sempre fala aí, poxa, grande parte das pessoas que tem mais sensibilidade, me dá exemplos aí, Mário, de pessoas que têm mais sensibilidade na vida, homens que têm mais sensibilidade. Poxa, tem homens que são artistas, que fazem expressão corporal, que até a luta, as artes, a música, a dança de salão, o teatro, né? A pintura, né? A comunicação falada, né? Tem muita gente que tem uma habilidade de se comunicar e tem que ter uma intuição muito boa, né? Para se comunicar bem. Isso é importantíssimo também nos locais onde a gente passa, né? Até mesmo porque, imagina, né? Então, as pessoas que lidam com afetividade, com autoestima, né? E o que quer dizer autoestima também, né? O como você... Autoestima é o como você se preza, o como você se estima, né? E imagina, às vezes a gente fala de se estimar bem e tem pessoas que não sabem, né, escolher sua própria roupa. Tem pessoas, né, tem homens que pedem para as mulheres comprar a sua roupa, não sabe, não tem um senso, né, ali para combinar coisas, para até mesmo falar, olha, tô com vontade de colocar essa camisa dessa cor, né, mas é tanta resistência nisso que parece que se ele tiver com vontade de colocar alguma coisa ou mais colorida ou diferente do que do estilo dele, olha, tomara, ainda bem que, né, de um tempo para cá isso tem mudado um pouco, mas tem homens que têm uma resistência muito grande, né, porque foi colocado isso como crença para a gente desde criança, desde muito cedo, tá? Só que o fato é que eu quero perguntar, né, será que vocês
Vocês acham que isso existe consequência nisso? Eu acho que existem desvantagens e consequências, né? Eu acho não, a gente vê todos os dias, né? A gente que é terapeuta, né? A gente sabe que existem consequências disso. E o que vocês acham aí? Olá, Guilherme, tudo bem? Como é que você tá? Tá aí com a gente? Tudo bem, pessoal? O pessoal tá chegando aqui. Podem ir fazendo perguntas aí, né? Daquilo que vocês acham pertinente, vocês querem saber sobre o tema aí, a gente vai conversando, né? Então, assim, a gente está falando aqui, ó, que a autoestima, né, e a afetividade masculina, elas estão proporcionalmente relacionadas em alguns quesitos aí, né? Quais quesitos? Profissão, vida social, relacionamentos afetivos e até mesmo na sexualidade, tá? Então, é isso, né? Olha, nesse grande exercício chamado vida, quem sabe lidar com pessoas sai na frente. E quando você lida com pessoas, gente? Quando você lida com pessoas? A todo momento, né? A todo momento nós estamos lidando com pessoas. No trabalho, né? E você pode dizer, ah, não, mas eu trabalho com, sei lá, computação gráfica para uma empresa, eu não vendo isso para pessoas, né? Se você não vende diretamente para pessoas e você vende para o seu trabalho para o seu próprio parceiro, ainda assim você vai ter que se relacionar com o parceiro ali da sua empresa, né? Seja uma relação trabalhista com seu chefe, a sua chefe, você vai ter que se relacionar com pessoas. Então, a todo momento, como está a sua relação com as pessoas, né? Socialmente, profissionalmente, né? Na carreira, a pessoa que tem uma afetividade, um feeling, né? Sabe aquele feeling? O feeling é isso, né? A pessoa que sente, né? Ele tem aqueles insights, ele sente e ele usa aqueles insights. Então, na carreira, isso se traduz muito em oportunidades, em diferentes oportunidades. Então, essa pessoa tem um sensor diferente e ela estabelece coisas diferentes no trabalho dela, até mesmo se ela não é um empreendedor, um empreendedor aí, né, falando do homem hoje, se ele não é um empreendedor, ele é um funcionário, é impressionante, porque assim, às vezes ele não é o mais assertivo, habilidoso naquilo que ele está fazendo, né, no trabalho dele, mas às vezes, só de ter um sensor diferente, né, ele acaba conseguindo coisas, né, que talvez o outro foi lá falar com o chefe e não conseguiu. Ele foi lá e conseguiu, né, com aquele jeitinho, com aquela malemolência, né, com aquele requebrado, ele foi lá e conseguiu, né? Por quê? Porque ele é mais articulado do que o outro, né? Ele acaba sendo um pouco mais sambado, ele tem mais jeitinho, né? A gente fala assim, ó, o cara tem um jeito, hein? O cara ali tem um jeito. Oi, Valéria, tudo bem? Seja bem-vinda também, pessoal que está entrando. Daqui a pouco eu falo oi para todos vocês aí. Então, isso, na verdade, é que faz a diferença, né? De uma pessoa, de um homem, né? Que é mais sensível, que está ali, né? Com a questão sensitiva, aquele sensor ligado. E quando ele é um empreendedor, ele faz alguma coisa diferente, muito diferente dos concorrentes. Então acaba que nem tem tantos concorrentes para essa pessoa, né? Ah, mas imagina, né? Não tem um concorrente? Claro que os concorrentes existem, mas eu digo assim, né? Acaba sendo tão único quando a pessoa usa a sensibilidade dela, e você vai experimentar um mesmo serviço de um profissional parecido e fala assim, puxa, parece que, eu não sei, é algo muito diferente, tem uma coisa diferente quando eu vou lá, né? Quando eu me trato com aquele terapeuta, ou até mesmo quando eu vou fazer um trabalho mais humanizado, né? Com aquela pessoa, de repente faz um atendimento, ou sei lá, num veterinário e tal, a pessoa tem um trato, né? Principalmente a gente que lida com pessoas, que é muito, né, muito diferente. Não precisa fazer cena nenhuma, né? A pessoa só usa o que ela tem de melhor. E todos nós temos. Alguns mais, outros menos, né? Mas o fato é que colocaram muita maldade nisso, né? Então, por exemplo, na vida social a gente usa isso, né? Já ouviram falar isso, né? Que gentileza gera gentileza. Já ouviu falar isso? Já, né? Então,
o networking, que é essa questão das redes de apoio, das pessoas que interagem entre si, que fazem negócios entre si. Então, essas pessoas, parece que elas têm uma cola, né? Uma cola. E o que é essa cola, né? Não é cola de prova, não. E nem cola de cheiro, não é nada disso. É aquela colinha, né? Que é uma cola humana. Parece que a pessoa prende sua atenção, a pessoa tem uma ternura, uma afetividade. Olha aí, ó, afetividade, ela afeta o ambiente de uma forma diferente. E aí, quando você vê, né, você está falando com aquela pessoa muito articulada, às vezes você nunca ter conhecido, e você pode até se considerar tímido, uma pessoa que não fala muito, mas do lado dessa pessoa que tem essa colinha, essa afetividade, você começa a desempenhar diferença. Fala, nossa, olha quanta coisa, que coisa legal, eu estava aqui conversando com a pessoa, nem imaginei, né, o papo foi levando alguma coisa que eu não sabia, tive um monte de informações, ou então a pessoa me achou uma solução para alguma coisa. É muito legal, né? Essa colinha chamada de ternura, de afetividade, que geralmente as mulheres, né, elas têm uma característica maior para ter isso, ou pelo menos uma facilidade maior para ter essa questão da afetividade. A intuição também, né, é algo que naturalmente ela é um predicado mais feminino, né? Mas existem homens muito intuitivos também. Agora existe uma besteira, né? Uma bobeira do homem não querer colocar isso, né, em jogo, ou não mostrar isso. Se perceberem que eu sou muito educado, ou se eu sou muito... que eu tenho um jeito mais carinhoso, é capaz da pessoa pensar mal de mim, né? E essa preocupação, o medo de ser julgado só reprime, né, o seu conteúdo internamente e pode provocar até doença, sabia? Porque essas coisas são faces, né? A preocupação e o medo, eles são faces da maldade, né? E eu falei aqui semana passada, né? A gente estava conversando a respeito dos cuidados e prevenções ali da próstata, né? Isso pode se refletir no corpo também, né? Em que a preocupação é acreditar que o mal existe. E o medo é a certeza de que ele existe e que ele vai te atingir. Então, imagine quanta coisa a pessoa pode se sabotar, quanta coisa está em jogo, né? E como o homem pode se sabotar negando a sua afetividade, negando a sua autoestima, né? Fingindo que não existe. Porque o homem não pode nem pentear o cabelo, não pode nem passar perfume, não pode... né? Então, assim... no casamento, imagina só, se a gente complicar o papo aqui, casamento, né, relacionamento, sexualidade, cama, liberdade, olha, tem muita coisa em jogo, hein? E o homem pode se sabotar de várias maneiras, tá? Então, assim, nos relacionamentos afetivos, antes de chegar em cama, em sexo, tá? Vou perguntar aí pra vocês, que mulher quer se relacionar com um cara que é ogro, que não sabe como conversar? Primeiro, às vezes nem gosta de conversar, né? Não sabe o que vestir, não tem senso para perceber que essas relações, né, as nossas relações, as relações humanas, elas requerem investimento, elas requerem atenção. Imagina onde é que vai parar isso tudo, tá? Eu vejo que às vezes o cara até começa bem, né? Entrega uma flor, ou sei lá, leva para algum lugar, leva para um cinema, assiste um filminho, legal. Mas de repente ele começa, né, a não investir mais naquele relacionamento, naquela relação, e acaba ficando ruim. E olha, não é nem só para a mulher, para o próprio homem que deixa de investir na sua atenção, na sua autoestima, de se cuidar, até cuidar do seu próprio corpo, né? Com exercício e de cuidar da sua inteligência, enfim, de dar atenção ali, né? Falando de relacionamento, para os amigos, para a esposa, para tudo aquilo que lida, né? Que tem a ver com o seu senso, né? Com o seu senso crítico, com aquele seu senso de atenção consigo. Então ele começa a ficar desinteressante até para ele mesmo, tá? Então você imagina, será que, né,
já chegando aqui, né, eu gosto de fazer algumas lives curtas e mais significativas para que não sejam cansativas para vocês, né? E para que a gente pegue algumas coisas aqui, algumas substâncias aqui. Eu trato alguns homens, né? E às vezes tem algum que fala, olha, qual é o segredo aí dessa relação, né, íntima com, ó, tô perdendo ereção, né? Eu tô perdendo ereção. E às vezes já foram a especialistas, já foram cuidar com algumas. Nós temos aqui, né, também métodos de acupuntura, a parte de terapia, e a gente sabe, né, que toda a parte de sexualidade, né, ela tem a ver também, se você for falar do sistema nervoso e tudo envolvido, sistema nervoso simpático e parasimpático, né, que são sistemas de ativação, de maior ativação e de relaxamento. A própria ereção, né, o pessoal que é da área, né, fala, puxa, a ereção não é do sistema nervoso simpático? Não, o sistema nervoso simpático é, na verdade, a hora de ejacular, a ejaculação. O parasimpático, que é o nosso sistema que nos deixa calmo, olha só que coisa, né? Traduzindo para você que não é profissional, o parasimpático, que é mediado pelo neurotransmissor de acetilcolina, ele é que faz com que a gente tenha a ereção. Então, para ter ereção, né, você tem que estar ali tranquilo, calmo, seguro, relaxado, né? E não é um relaxamento só mental, né? É um relaxamento onde você usa todos os seus atributos para estar ali pleno naquele momento, né? Mas como fazer isso se você nem sabe lidar com os seus atributos interiores? Como você vai se manter numa calma se essa calma for só mental, né? Se a calma for só mental, você está ativando só a cabeça errada, tá? Então você está ativando a cabeça de cima e você não está... e às vezes é uma falsa calma, né? Então é um trabalho muito ativo para você se manter calmo por dentro e para que você faça esse trabalho, né? O sistema nervoso parasimpático se regular para daí ter a ereção, para que depois você tenha a ejaculação, né? Com ereção, lógico, né? Ereto, porque também não adianta fazer a coisa funcionar artificialmente. Claro, né? De qualquer maneira, você está com disfunção sexual, você quer fazer, né? Ter uma atividade melhor e tal. Mas eu digo assim, isso tem muita coisa, né, para a gente conversar a respeito disso. Mas estou te dando uma dica aqui, né? Metafísica, emocional. Então, se os seus relacionamentos, né, não tá como você quer, né, nesses aspectos todos que a gente citou aí acima, né, eu quero te fazer pensar. Você acha mesmo que a impotência sexual é só devido à idade ou o tempo que você está com a pessoa, que já enjoou? Olha, não tem nada a ver. Posso te garantir que não tem nada a ver com isso, tá? Até porque a gente conversa aqui com homens, né, que têm mais idade, 60, 70 anos, e estão ativos sexualmente, tranquilamente, né? Mas existe uma conexão consigo, né? Com a sua ternura, com a sua afetividade. Eles estão quites com eles, né? Porque se você não está quites com você, né, existe uma parte que está separada, existe uma cisão. E é nessa cisão que grande parte das pessoas acabam não sabendo trabalhar consigo, tá? E então a pessoa está desconectada dela mesma, da sua energia masculina original, né? Então uma pergunta aí, né? Por que se você é homem, né, acha que você não pode se mostrar como é de verdade, né? O que é esse orgulho do que as pessoas vão dizer, os seus amigos vão achar, né? E se eu pudesse te dar uma dica, né, para que você se articulasse mais na vida, né, se fosse mais flexível, entende? E começasse a olhar para aspectos que você não olha. De repente, começar a olhar, né, ter os gostos de música e de local para sair, né, comece a divergir um pouquinho, né, comece a ir a locais até que você não gosta tanto e comece a estabelecer alguma, né, pare com essa rigidez, com essa dureza, que o homem não é só aquela pessoa que tem uma opinião só e acabou, né? Começa a mudar um pouquinho, ser um pouco mais flexível, né? Ter mais, quem tem mais
flexibilidade na vida, tem mais oportunidades, né? E essa região de quadril, né? Quando a gente fala de flexibilidade na vida, jogo de cintura, o quadril, né? Ele precisa estar realmente flexível, e é nessa região do quadril, né? Da pelve, que fala muito da nossa sexualidade, devido ao jogo de cintura, né? A malemolência, né? Sabe aquela malemolência na vida? Então, realmente, a flexibilidade na vida, o gingado, né? Ele é totalmente proporcional à sexualidade, à flexibilidade na vida e às novas oportunidades, né? Então, assim, que você aprenda a ser sensível sem ser feminino, né? Então, até porque na vida você tem yin e yang, né? Então, você é um homem muito assertivo, e que você realmente pode ter o seu lado mais sensível, né, aguçado, para essa percepção, para extrair de você o lado mais original, né, da sua afetividade, tá? Tenha você a orientação sexual que você entender por bem ter, né, que for da sua sensibilidade, e que você tenha, né, isso de sobra, né, essa qualidade, essa intuição, essa sensibilidade que as mulheres têm, né, e as que não têm também precisam trabalhar, né, porque tem mulheres que são muito, né, são muito ogras também, então precisam também trabalhar esse lado afetivo, se deixar fluir mais na sua afetividade, né, assim como existem mulheres muito, né, que tem muito essa parte sentimental aguçada e tem pouca assertividade. Isso não quer dizer que ela seja mais feminina e não tenha o lado masculino. Ela também precisa, né, trabalhar o seu lado mais assertivo, mais masculino, né, que é uma característica mais do masculino, tá? Então, assim, como o papo hoje é afetividade masculina, acho que eu concluí. Era isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Fiquem com um beijo e até a próxima live. Um grande abraço e até mais.